Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefferson Meio e vamos falar agora do Paulistão de 2011, né? O Paulista de 2011 teve uma mudança no regulamento. Na verdade, não foi uma mudança brusca, né? Mas só uma pequena mudança. Os 20 clubes, né? 19 jogos, tal, beleza, né? Só que o número de classificados aumentou. De 4 passou a ter 8, né? E aí com isso, né, deu chance também para os pequenos, né, jogarem o mata-mata, né, ter uma chance de disputar, né? Enfim, e o campeão de 2011 foi o mesmo de 2010, né? O Santos, né? Foi bicampeão, né? O Santos viveu uma fase gloriosa ali naquela época lá com Neymar, Ganso e mais reforçado ainda, né? Com Elano, com um jovem Keirson, né? É, quem mais ali tinha o Rafael, goleiro, né? Enfim, o Santos estava muito forte em 2011 e com isso jogou como favorito ao título, né? É verdade que na primeira fase ali o time deu uma pequena oscilada, né? É, tanto que o técnico caiu, né? Caiu o Adilson Batista. E aí a diretoria trouxe o Muricy Ramalho, que tinha acabado de pedir demissão no Fluminense, né? E aí o Muricy, né, ajeitou o time, né? E o time, se não passou a jogar um futebol brilhante como foi em 2010, foi mais eficiente, né? E na primeira fase o Santos avançou sem sustos, né? Ficou em quarto, né? Com 38 pontos, né? Só que um detalhe, né? A pontuação, né, dos classificados, né, conforme avançando de fase, continuava. Ou seja, se o Santos continuasse vencendo todos os seus jogos e os outros grandes avançasse mais nos pênaltis, né? Aí, por exemplo, o Santos poderia ter a melhor campanha, enfim. E outro detalhe do regulamento que eu esqueci de falar, né? Além dos 8, né, que avançam, dessa vez não ia ter mais aquele critério de melhor campanha, ou seja, se os dois placares ficassem iguais, o time de X, que tinha a melhor campanha, se classificava ou seria campeão, enfim. Dessa vez isso foi retirado e passou a ser, ou seja, a única coisa que valia é o mando de campo e se terminasse empatado o jogo, né, disputa por pênaltis, né. E outro detalhe também é que tivemos jogos únicos, né, nas quartas e nas semifinais, jogos únicos. Somente na final que seria em 2 jogos. Mas e caso ficasse empatado os jogos ou no placar agregado dos 2 jogos, aí claro, haveria disputa de pênaltis. Pronto, agora corrigido, né? Enfim, continuando do Santos, ficou em quarto, né? O Santos teve o melhor ataque com 40 gols, né? E nas quartas o Santos encarou a Ponte Preta. O Santos sofreu um pouco, mas venceu por 1-0, né? Com o gol do Neymar. Aliás, um belo gol, né? Do Neymar. E aí o Santos avançou na semifinal e foi encarar o São Paulo, né? O São Paulo de alguns jogadores jovens ali, como o Lucas, né? O jovem Lucas Moura, o Casemiro, né? Jogando no São Paulo ainda. Além de veteranos no clube, né? Rogério Ceni, já há um tempão, né? O Dagoberto, enfim. Era um São Paulo até interessante, né? Mas o Santos ignorou esses fatores, ignorou o fato de ser visitante contra o São Paulo. E o Santos segurou bem a pressão do São Paulo, né? E aí no segundo tempo, com gols de Elano e Ganso, né, o Santos elimina o rival tricolor, né, por 2-0 e foi para a final e na final encarou o Corinthians, né? O Corinthians que tinha ainda estava traumatizado pela eliminação na pré-Libertadores, né? Tava se reencontrando no campeonato e conseguiu, né, avançar ali, eliminando o Oeste e o Palmeiras, né, esse último nos pênaltis. O Corinthians apostava mais na força da camisa, né, na vontade do time do que no próprio talento, né? Enquanto que o Santos era mais talentoso, claro, né? E é claro, todo mundo sabia ali que o Santos no momento estava melhor que o Corinthians, né? No primeiro jogo, o jogo foi truncado, foi muito pegado e tal, e acabou 0-0. E aí, uma semana depois, na Vila Belmiro, o Santos confirmou, né, o título, né? Arouca fez 1-0, Neymar fez 2-0, né, com falha do goleiro Júlio César. O Corinthians ainda diminuiu, né, com o Moraes, mas não havia tempo para mais nada, e assim o Santos foi bicampeão paulista. É um título merecido, porque o Santos era o melhor time do país na época, né, convenhamos, né? Era o time que jogava um futebol bonito e tal, né? Embora o Santos versão 2011 era um time mais eficiente, mais coeso, né? Enfim, o time base do Santos de 2011, né? Era Rafael no gol, né? A defesa era Jonathan, Edu Daracena, Durval e Alexandro. O meio campo tinha Adriano, né? Danilo, Elano e Ganso, né? E no ataque, né? O Neymar e o Zé Eduardo, né? O Zé Love. E o Muricy era o técnico, né?
Enfim, agora vocês vão ficar com os gols da finalíssima, né? Entre Santos e Corinthians, né? Jogo na Vila. E a gente já volta para falar dos grandes, né? Dos outros três grandes. E é isso, a gente já volta. Léo, houve desvio no Paulinho, deu condição legal, gol! Chegada do Neymar, dá pro Neymar, Neymar vai dentro da grande área, o Chicão vai recuando, bateu pro gol, ela vai entrar, vai entrar, vai entrar! Gol do título do Santos! Neymar, o Paulista de 2011. Levantamento da boca do gol, gol! Moraes levantou na boca do gol, o goleirão do gol. Santos Futebol Clube, campeão do Paulistão 2011. 2 para o Santos, agora é a vez do Santos. O leão do mar, salve o nosso campeão. Agora quem dá bola é o Santos. Olha a taça aí, Vila, como é pra cima. Esse é o momento de vitória. Bom, vocês viram aí os gols, né? Na narração do saudoso Luciano do Vale, né? Bom, saudades do Luciano do Vale, né? Aliás, esse ano completou 10 anos que ele se foi, né? Foi para mim um dos maiores narradores que nós tivemos, né? Enfim. Enfim, esse vídeo aí, né? Você vê a emoção do homem, né? O homem, né, sempre transmitia emoção na narração dos gols, né? Enfim. Agora seguindo aqui, vamos falar dos grandes, né? Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians chegou pressionado, né? Porque o time foi eliminado na pré-Libertadores e tal, né? E aí o time teve que se reencontrar, né? E no Campeonato Paulista o Corinthians não teve trabalho, né? O time aos poucos foi esquecendo, né? Tipo, as saídas de Ronaldo, que se aposentou, Roberto Carlos, enfim, foi moldando o time ali com o Lee Edson, com o Paulinho, né, com outros nomes ali, né? E aí o Corinthians avançou sem problemas, né? Terminando em terceiro. Nas quartas de final, o Corinthians encarou o Oeste de Itápolis, né? Na época, o Oeste era de Itápolis, né? Não é mais Barueri, como é hoje em dia. O Corinthians sofreu, mas avançou, vencendo por 2-1, né? Gols de Lee Edson e William. Esse William é aquele William que é o bigode, sabe? Que na época ele não tinha bigode, então era só o William. Na semifinal, o Corinthians encarou o Palmeiras, né? O mando do Palmeiras, né? E o mando era todo do Palmeiras, no Pacaembu, né? E foi um jogo tenso e tal, né? Derby sempre é assim, né? Clássico derby, principalmente. E o jogo terminou empatado 1-1, né? E aí nos pênaltis o Corinthians eliminou o Palmeiras, né? Na última cobrança ali, o João Vitor do Palmeiras perdeu, né? O Júlio César defendeu e aí o Tchatito Ramírez, né? O peruano, para quem não se lembra, fechou o placar de 6-5 e o Corinthians foi para a final. E aí na final o Corinthians encarou o Santos, de Neymar, de Ganso, né? No primeiro jogo, um empate sem gols, né? E na volta 2-1 pro Santos e o Corinthians acabou vice-campeão. Apesar da derrota, o Corinthians estava montando um time que viria a ganhar títulos, né, nos anos seguintes, né? Mas no próprio ano de 2011 o Corinthians ganharia o Brasileirão, né? E em 2012 todo mundo já sabe, né, a história, enfim. Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras estava com um time mais enfraquecido em relação a 2010, né? Mas ainda assim tava ali com alguns nomes ali, né? Tinha o Felipão ainda no banco, tinha o Valdívia, né? Só que esse Valdívia aí vivia mais no DM do que jogando, né? Enfim. E tinha uns nomes ali, né? Pouco famosos, né? Pra torcida verde, né? Tinha nomes ali como Adriano Michael Jackson, sabe? Tinha um Luan, né? O Luan, quem não se lembra do Luan, o palmeirense mais velho aí? O Luan, atacante, né? Que a torcida alviverde não gostava muito, enfim. Enfim, mas o Palmeiras, né? No Campeonato Paulista ele fez uma campanha tranquila, fez uma primeira fase tranquila, foi vice-líder, né? E ainda terminou com a melhor defesa, né? Da primeira fase. Aí nas quartas o Palmeiras eliminou o Mirassol, né? Vencendo de 2-1. Só que daí a sequência o Palmeiras acabou eliminado na série, né? O time empatou com o Corinthians, aí perdeu nos pênaltis, né? E os palmeirenses ficaram revoltados na época com o juiz, né? O Paulo César de Oliveira, que teria prejudicado o Palmeiras e tal, né?
E eu esqueci de mencionar no lado do Corinthians, né? Teve aquele famoso meme, né? Da época, né? O fala muito do Tite, né? O Felipão tava reclamando, tal, não sei o quê. Aí o Tite bateu boca lá com o Felipão. Aí o Tite gritou alto que todo mundo flagrou, né? O fala muito, né? Enfim. E o Palmeiras foi eliminado pelo rival, né? De forma até triste, né? Alguns até revoltados na época, porque eles não se conformaram com o juiz, né? O Paulo César, né? Em alguns lances ali e tal, enfim. E agora vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo chegou em 2011 com um time mais jovem, né? Mais talentoso, né? Com os garotos da base ali, como Lucas, Casemiro, né? Entre outros ali. O São Paulo apostava nessa mescla, né, com experientes, né? Como o Rogério Ceni, que já estava anos no clube, o Dagoberto, quem mais aí? E entre outros nomes, né? Eu não vou lembrar todos aqui. O São Paulo passeou na primeira fase, foi líder na primeira fase e tal. Nas quartas o São Paulo encarou a Portuguesa, né? Foi um jogo que foi em Barueri, né? Porque acho que o Morumbi tava recebendo show na época e não deu, né? Pra ser no Morumbi. Mas isso não foi problema porque o São Paulo eliminou a Portuguesa, né? Vencendo 2-0. Na semifinal o São Paulo encarou o Santos, dessa vez no Morumbi. E o São Paulo foi engolido pelo Santos, né? O time perde de 2-0 e deu adeus ao sonho do título, né? Enfim, galera, bom, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou encerrar o vídeo. É isso, dê um like, compartilha o vídeo, comenta também. E é isso aí, tchau!